Muito bem. Nossa missão aqui, e a minha missão mais específica nesses próximos 2 domingos, é tratar desse tema, a família sob ataque, o que pode ser feito, tentando buscar respostas bíblicas. E vocês podem estranhar um pouco a nossa abordagem desse tema, porque vai ser, na realidade, a exposição de 2 capítulos de Gênesis, Gênesis capítulo 14 nesse domingo e Gênesis capítulo 19 no domingo que vem. Mas a carta aos Hebreus nos diz que todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento ali estão registradas para nossa instrução, como nós vimos aqui hoje pela manhã, exposto pelo reverendo Leandro, o texto lá em 2 Samuel, e quantas lições nós temos ali, porque nós temos Deus agindo junto ao seu povo e no meio das circunstâncias de um mundo que é tenebroso, onde está o pecado, e nós temos muito a aprender em todas essas interações e aplicar, sim, nos nossos dias. E eu escolhi o livro de Gênesis também porque é minha convicção, e creio que se nós lermos a Bíblia cuidadosamente, veremos que Deus trabalha através das famílias. Ele formou a família, Ele designou a família desde o início, desde a criação. É dele que procede o casamento, é uma ordem dele que o casamento se processe entre um homem e uma mulher. É dele que procede a ordem de procriar, gerar filhos, deixar pai e mãe constituir uma nova unidade, que é a família. Então Deus trabalha através da família, Deus quer a preservação da família, Deus quer que nós nos preocupemos com essa questão da família e que tenhamos a percepção que ela está sob ataque. E esse ataque não vem de hoje, é um ataque satânico que vem desde o início, desde o primórdio, desde a criação. Então, dentro dessa visão, nós vamos abordar o capítulo 14 de Gênesis. E antes disso, vamos orar a Deus pedindo direcionamento para esse tempo conjunto nosso aqui. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e agora te pedimos que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas e aos nossos dias. Pedimos que tu faças com que as questões que às vezes parecem difíceis, termos, nomes, situações geográficas, situações de um contexto histórico remoto, mas que tudo isso seja vividamente percebido por nós, como refletindo a tua soberania sobre a história, como também refletindo as consequências do pecado na história da humanidade. E a tua mão, cheia de misericórdia, benevolência e graça, preservando o seu povo, cumprindo o seu plano, para que nós tivéssemos os olhos fixos na redenção trazida pelo nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, como também os nossos antepassados focaram as suas atenções àquele que haveria de vir. Que nós possamos agora glorificar e proclamar aquele que já veio, e pelo poder do teu Santo Espírito ter isso bem presente em nossas vidas e aplicar na nossa mensagem também àqueles que tu colocares à nossa frente. Perdoa os nossos pecados, concentra nossas atenções agora, esclarece-nos essas questões em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Gênesis capítulo 14, nós vamos ver que esse capítulo aqui, ele nos mostra uma sociedade desenvolvida e sofisticada. Nós temos a propensão a olhar as coisas do passado como sendo muito primitivas, mas na realidade as civilizações elas atingiram diversos graus de sofisticação. Isso pode ser visto até mesmo nas Américas aqui, com incas, maias, o grau de sofisticação que eles têm, a aplicação da inteligência dada por Deus. E naquela situação, naquele contexto,
não somente o relato bíblico, mas descobertas arqueológicas mostram que a civilização apresentava uma sociedade bem desenvolvida e sofisticada, mas uma sociedade em guerra. Como nos dias de hoje, a gente não pode dizer que o progresso é que elimina a guerra, né? Quanto mais progresso a gente tem, mais formas sofisticadas o homem também tem de desenvolver, de aplicar a maldade. Era uma sociedade em guerra, uma sociedade moralmente destroçada. Isso vai ficar bem mais claro quando nós chegarmos no capítulo 19 de Gênesis, mas a gente pode olhar aquilo que está acontecendo como um microcosmo desse secularismo atual, porque era uma sociedade totalmente sem Deus, onde Deus se faz presente através do seu povo, através da misericórdia derramada sobre seu povo. E nós vamos ler aqui, então, esse trecho inicial de Gênesis capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Eleazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. E vocês devem estar pensando, que nomes estranhos, né? E qual o propósito da Bíblia ter esses nomes aqui registrados? Por que é que não falou apenas que eram os reis daquela região, mas se preocupou em registrar o nome? Bom, a Bíblia é história e ela entrelaça o relato das coisas que acontecem com a história. É verdade que os nomes são estranhos para nós, né? Se tiver algum casal aqui que está prestes a ter filhos, talvez se inspire aqui e queira colocar o nome do filho de Quedorlaomer, não é? Pode ficar Quedinho, assim, mas é um nome bem estranho mesmo, né? Mas são esses nomes aqui que eram história, como na sequência no versículo 2, nós também temos esses primeiros reis aqui, que estão no versículo 1, fazendo guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. E aí, para especificar mais aos leitores mais próximos da época, esta é Zoar, né? Era o nome da cidade na época que foi escrito aqui esse relato. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Elparã, que está junto do deserto. Notem, é um relato bastante preciso, com nomes, com situações geográficas, amarrando a história das coisas que aconteceram aqui na época. De volta passaram em En-Mispat, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon-Tomar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e se levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. 4 reis contra 5. 9 reinados aqui envolvidos. Esse é o contexto aqui social em que se encontravam aquelas pessoas tementes a Deus. Sim, o povo de Deus estava aqui presente no meio desse conflito aqui. Para que a gente entenda direitinho o que é que está acontecendo, isso é uma zona de guerra. Uma zona de guerra onde no norte você tem aquelas
personalidades nominadas lá, Anrafel, Arioque, Kedorlaomer, Kidal, rei de Goim, e eles estão em guerra contra os 5 reis do sul, Bera, Birsa, Sinabe, Semeber, e um anônimo, não é, que é colocado como rei de Belá. O nome dele não consta, mas a cidade é colocada com precisão. O que acontece é que o norte subjugou o sul por 12 anos. Mas no 13º ano o sul se rebelou. E no 14º ano o norte vem e sobrepuja o sul de novo. Esse é o contexto aqui dessa guerra intensa. Pensem, transponham-se para essa situação aqui e vejam como a situação social, a conjuntura política era extremamente conturbada aqui com essas batalhas aqui. Aqui está o que um artista vislumbra, na realidade, multidões partindo para a batalha com os artefatos que possuíam, e isso aqui é o que retrata esses primeiros versículos aqui de Gênesis. Nós lemos até o versículo 9. Mas na sequência, aqui do capítulo 14, nós temos, então, no restante do capítulo, a família sob ataque. Nós vamos aqui nos versículos seguintes ver a família de Abraão, e Ló, que faz parte da família estendida de Abraão, sob ataque. Nós vamos aprender também que o reino de Deus ele já estava aqui implantado. O reino de Deus no Antigo Testamento estava aqui já configurado de várias maneiras. E nós temos aqui a semente e o vislumbre das coisas que iriam culminar com Cristo Jesus, o nosso Redentor, sombras das coisas que haveriam de vir. E nós temos aqui um testemunho de confiança em Deus. E são todas situações aqui que nós podemos aprender e aplicar em nossas vidas. Leiamos então, aqui acompanhe a leitura do versículo 10 em diante, para que consigamos vislumbrar essas coisas. Diz assim: o vale de Sidim, ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Não é? Betume é piche, é derivado, ou seja, de onde é o que vai virar petróleo depois de soterrado sob pressão. Material preto, combustível, né, utilizado na calefação de embarcações, utilizado em lamparinas. E aquela região, esse vale de Sidim, que depois virou o Mar Salgado, era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes fugiram para o monte. Lembram-se que o reinado do norte dominou 12 anos, houve uma revolta, e agora o reinado do norte vem com toda a força, e esses reis do sul fogem. Tomaram, pois, invadem, né, Sodoma e os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram, arrasaram, né, com a cidade lá, e saquearam e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Amer, os quais eram aliados de Abraão. Mais uma vez, nomes aqui das pessoas que estavam ligadas a Abraão. Abraão morava como um patriarca numa comunidade, tinha pessoas ali que, como ele, adoravam o Deus verdadeiro e com ele tinham comunhão e eram aliados seus. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Notem, quando a gente fala de Abraão, a gente acha que era Abraão, Sara e algumas pessoas. Não, era uma pequena multidão ali que gravitava. Ele era uma pessoa extremamente
poderosa no sentido de ter propriedades, ter bois, ter servos e pessoas dentro dessa comunidade, de tal maneira que ele pôde coletar de todos esses que ali estavam 318 homens. 318 homens dos mais capazes, porque existiam mais do que 318 então. E perseguiu aqueles que haviam arrasado ali com as cidades e que haviam imprisionado Ló. Repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, ele usou de estratégia, ele repartiu os 318 homens de tal forma que eles atacaram intermitentemente. Perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e ainda as mulheres e o povo. Todo mundo que tinha sido levado cativo, ele resgatou. Todas as coisas que haviam sido saqueadas, ele também conseguiu retornar. E as mulheres também que tinham sido levadas, que normalmente nas guerras levavam-se as mulheres, como Boko Haram fez agora lá na Nigéria, não é? Nigéria, não foi? Levou quase 400 ou 300 e poucas meninas. Isso era algo comum, saquear as mulheres e levar. E Abraão conseguiu resgatar tudo isso, ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Sabé. O rei de Sodoma é aquele que havia fugido, se refugiado lá nas montanhas, que é o vale do rei. E aí nós temos esse registro importantíssimo na palavra de Deus. Às vezes a gente não se apercebe como a importância desses registros históricos, mas todos eles são peças-chaves no plano de Deus e no que Deus está fazendo na história da humanidade. Melquisedeque, rei de Salém, que iria se tornar Jerusalém mais tarde, né? Trouxe pão e vinho. Trouxe o quê? Pão e vinho. Estão vendo a contrapartida, a base aqui já mais à frente da comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentando pão e vinho. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelos Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Diversas lições aqui. Primeiro, essa designação de Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo. Isso antes do povo de Deus estar formado debaixo da lei cerimonial. Antes dos levitas. Daí lá depois no Novo Testamento, se dizer que Jesus Cristo é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Essa intermediação no Antigo Testamento, ela antecedia a designação dos levitas para tal. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote no sentido mais amplo de todas as nações, não estava restrito ao povo judeu. Aqui é antes da configuração, da formalização do povo judeu, do povo de Israel. Esses acontecimentos estão ocorrendo aqui. E o dízimo que está sendo trazido, que é colocado na lei de Moisés também, aqui está sendo dado antes da lei de Moisés. O que mostra que era uma prática de adoração, de reconhecimento de que tudo vem de Deus, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas de Deus. Tudo isso é retratado mais tarde também no restante da palavra de Deus. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, aqui vem o rei de Sodoma: dá-me as pessoas, me devolve o povo, né? E os bens ficarão contigo.
Veja a resposta de Abraão. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Não quero para mim, nada quero para mim, senão que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mane, que foram comigo, esses que tomem o seu quinhão. Abraão se dissocia de dever qualquer favor àquele que era um rei ímpio. O foco de Abraão tinha sido ir e libertar a Ló, tomar conta da sua família, proteger a sua família no meio dessa situação de guerra. Então, recapitulando aqui, uma sociedade desenvolvida, sofisticada, uma sociedade em guerra, uma sociedade moralmente destroçada, um microcosmo do secularismo atual. Ninguém estava preocupado com o que Deus queria, o que Deus pensava, o que agradava a Deus, mas cada um procurando apenas avançar seus próprios propósitos. A família sob ataque físico real, sequestrada e defendida. Aquele que tinha condição foi e defendeu a família. O reino de Deus já estava ali implantado, presente, sementes que iriam germinar depois, de diversas maneiras. Mas aqui nós temos em forma seminal o povo de Deus aqui. Essa semente que iria germinar com Cristo e na era neotestamentária. Mas também uma expressão de testemunho de Abraão e de confiança em Deus e de reconhecimento, tanto da parte de Melquisedeque como de Abraão, que o livramento tinha vindo de Deus. Qual a aplicação que a gente faz aqui? Abraão estava no meio dessa sociedade. O contexto no qual Abraão vivia era o pior possível, uma sociedade em guerra. Se vocês retroagirem até Gênesis capítulo 13, versículo 13, vocês já vão ver que a maldade de Sodoma já é registrada lá, desde o do capítulo 13. Ela vai aflorar e vai vir, e veremos isso também no domingo que vem, no capítulo 19. Mas no capítulo 13, versículo 13, diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E esses eram os bons, que estavam sendo atacados e dominados pelos do norte. Imagine os outros. Mas aqui já há a designação de que eles eram homens maus. Abraão estava no meio dessa sociedade, mas ele não fazia parte dela. Ele mantinha a sua identidade. Ele mantinha as suas atividades. Ele se diferenciava dela porque ele adorava ao Deus verdadeiro. Ele era temente a Deus. Ele fazia aquilo que honrava a Deus. Ele não tinha a vantagem das escrituras completas como nós temos hoje. Mas no pouco de revelação que ele já havia recebido e tido, e das provas que Deus já havia colocado na sua vida, ele servia a esse Deus que é o soberano do universo e a esse Deus que nós somos, todos nós, conclamados a servir. Jesus Cristo disse lá em João 17,15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Na ocasião em que ele foi lá e escolheu Abraão, ele escolheu para que na sua semente, na sua pessoa, fossem abençoadas todas as nações da terra. Abraão tinha um propósito a cumprir, e o propósito significava permanecer aqui na terra, ser sal da terra, ser luz do mundo, fazer a diferença, ser influenciador em vez de ser influenciado. Ouvimos aqui já hoje pela manhã, no sermão, como o povo de Deus às vezes tem a tendência de querer ser igual às outras
nações. E essa tendência nós temos que lutar contra ela. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade e não termos medo de sermos diferentes, de mantermos o nosso testemunho no meio de uma sociedade corrompida. Segunda aplicação que nós podemos ver aqui é que Abraão fez o que tinha que ser feito para proteger a família. Obviamente que a guerra era uma guerra física lá. E Abraão conseguiu 318 homens e, usando de estratégia, ele conseguiu derrotar um rei poderoso, e Deus estava com ele, obviamente, nessa empreitada. E esse rei foi derrotado e ele tinha vencido esses 4 reis, tinham vencido os 5 reis lá do sul. 4 reis do norte tinham vencido os 5 reis do sul. E Abraão conseguiu ir até o líder dos reis do norte, Quedorlaomer, e vencê-lo e resgatar aquilo que ele havia pilhado e tomado de Sodoma. Abraão fez o que tinha que ser feito para proteger a família. Terceira coisa, Abraão dependia de Deus. Foi Deus que deu a vitória a Abraão. Abraão dirigiu-se a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele queria distância do mundo. E Abraão não iria depender dos bens da injustiça. Ele não queria nada daquele rei lá de Sodoma. Ele foi com a missão, ele tinha foco, a missão dele era proteger a família, era abrigar a família, era resgatar a Ló daquela situação de dificuldade. Ele não queria ficar devendo favores, e ele diz textualmente naquilo que nós lemos aqui, ele diz, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Ele sabia que depois viria a cobrança. Como dizemos coloquialmente, ficar de rabo preso, como alguém que não tem nada a ver com a nossa lealdade, com o nosso sistema de vida, com a nossa visão de mundo. Não, Abraão não queria nada a ver com isso. Ele queria depender única e exclusivamente de Deus. Então, irmãos, nós temos como cristãos uma responsabilidade no meio de uma sociedade corrompida. Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Vejam, é uma advertência extremamente relevante. Em vez de ser participantes, em vez de achar que está tudo bem, em vez de perdermos a nossa identidade e nos envolvermos com as coisas que desagradam a Deus, não, nós temos que ser luzeiros e expor aquilo à luz do Evangelho, à luz da mensagem de Deus, à luz das coisas que são retas, certas, justas, boas, contidas na palavra de Deus. Trazer luz de tal forma que elas fiquem expostas e que possamos também verificar que nada queremos com as coisas que são contrárias à palavra de Deus. Na área que eu atuo, que é a área de ensino, nós vemos então uma dissolução moral e um ataque à família muito grande. Nós estamos no meio de uma guerra. Abraão tinha uma guerra física, mas nós não estamos numa guerra menos intensa. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. E o povo de Deus nem sempre se apercebe que nós estamos no meio de uma guerra. E é uma guerra pela mente, pelos corações das crianças. Há uma dissolução moral muito grande, um ataque realmente à família. Vejam esse exemplo aqui. Aluno da 3ª série de São Paulo recebe livro para adolescente. Isso foi há alguns anos atrás. E a notícia na Folha de São Paulo diz assim, o Estado de São Paulo enviou a alunos de 9 anos
9 anos, livro de poemas para adolescentes com frases como: nunca ame ninguém, estupre. O governo vai retirá-lo das salas de aulas da 3ª série, mas manterá a consulta para alunos mais velhos. Então quer dizer que para alunos mais velhos essa frase ela é construtiva, isso vai ajudar a família, ou isso daqui é uma mensagem altamente destrutiva à família, né? A obra integra o programa que incluía um livro em quadrinhos com palavrões e conotações sexuais. Essa é a guerra na qual nós estamos envolvidos. O ataque à família, num contexto social que não vê nada demais nessas coisas, que acha natural, na realidade, vozes se levantam para defender situações indefensáveis do ponto de vista cristão. E esse ataque não vem de agora. Vejam esse livro aqui que eu trago, um livro de ciências de 1996. Quanto tempo faz isso? 22, vai fazer 22 anos agora, né? Se ele foi publicado em janeiro, já fez 22 anos, mas com certeza fará 22 anos ao longo desse ano. Publicado pela FTD, que é uma casa publicadora de renome, de reputação, e é um livro de ciência. Ele está apresentando funções celulares, cromossomos, anatomia, funções digestivas, reprodutivas. E você pode dizer, o que é que pode dar errado na apresentação de um livro de ciência? O que é que pode dar errado em falar de ciências, apresentar funções celulares, mitose e outras coisas mais? O que é que pode dar errado? Ora, o livro passa a falar do sistema reprodutor. E aí, falando do sistema reprodutor, fala de educação sexual, e ele apresenta como normal durante a puberdade, 22 anos atrás. Ele diz assim: é normal as fantasias, a atração, a admiração e o desejo por companheiros do mesmo sexo. É importante não confundir a atração sexual do indivíduo com sua identidade sexual. A verdade é que não é normal. Não é normal. Mas 22 anos atrás já estava sendo martelado na cabeça das crianças que estavam numa aula de ciências de que esse comportamento é normal. Estamos numa guerra, meus irmãos. Então nós não podemos nos enganar e achar que essa guerra é menos intensa do que aquela que vimos lá no Antigo Testamento. Ela talvez seja até mais intensa, mais sorrateira, mais sutil, e ela é direcionada às mentes e corações mais jovens. Ela é designada por Satanás para a destruição da família. O livro continua dizendo que a conduta homossexual não é aceita pela sociedade. Em função disso, homossexuais ocultam a vida afetiva, possuem traumas, e após essas colocações apresenta a sociedade como aceitando a heterossexualidade como natural. Isso 22 anos atrás, mas qual é a objeção? Um livro didático secular, veladamente ele apresenta um conceito vago de certo ou errado. Se uma coisa é certa ou errada, é se aceita ou não pela sociedade. E uma indução também para o comportamento. Quando ele diz que é normal, ele está induzindo as pessoas àquele comportamento. Se uma coisa está correta ou não, está atrelado à aceitação pela sociedade. Isso significa, contrariamente ao que a palavra de Deus ensina, que não existem verdades absolutas ou conceitos permanentes. E a pergunta é, e se a sociedade passar a aceitar a homossexualidade como normal, ou até como modo de vida mais avançado e desejável, como está praticamente ocorrendo nos nossos dias? Passa a ser a norma, passa a ser correto, assim o veneno é inoculado. Então essa é a batalha, a guerra que nós estamos envolvidos, e ela se desenvolve em várias frentes. A promoção, defesa do homossexualismo estão nas salas de aula. Aqui nós temos
um livro, Cenas da História. E talvez não dê para ler aí, porque a letrinha é pequenininha, mas é um livro de história. E esse livro de história, ele diz ali, na Grécia Antiga, a homossexualidade masculina era aceita, em especial a relação entre homens mais velhos e jovens. Vejam, aí há uma defesa velada da pedofilia também. E é interessante, não é? A Grécia é colocada como padrão. A palavra de Deus não pode ser padrão, nós não podemos ter padrão. Reverendo Hernandes escreveu um livreto sobre família, onde ele coloca lá qual é o padrão bíblico. Como é o casamento bíblico, o que é a família bíblica, qual é a visão que nós devemos ter da questão da sexualidade, a questão de gênero. Tudo isso foi colocado ali. A maior gritaria, porque o supermercado começou a distribuir, e pela pressão dos grupos LGTB e pela pressão do Ministério Público que entrou mandando suspender, o supermercado veio e pediu desculpas por ter distribuído aquilo que é o padrão bíblico colocado na criação por Deus. Não, a Bíblia não serve como padrão. A Grécia Antiga, por alguma razão, serve. Então, e até nem é verdade que aquilo representava a sociedade como um todo, mas pode ser utilizada, pode ser propagada, pode integrar um livro de história, mas o que é pior, com um grupo de colegas, esse é o exercício. Compare a sexualidade no mundo grego antigo com a da sociedade ao seu redor. Então eles querem que seja feita uma comparação para dizer, olha, nós estamos chegando a esse nível de civilização dos gregos antigos, né? E aí diz assim, na atualidade observam-se no Brasil inúmeros movimentos em defesa dos direitos dos homossexuais, que têm resultado no reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Veja o exercício, discuta os aspectos da sociedade brasileira que favorecem a emergência dos movimentos favoráveis aos direitos homossexuais e, com base nessa discussão, escreva um texto defendendo o direito dos homossexuais. Então, o aluno não somente é ensinado erroneamente, mas ele é coagido pelos exercícios a expressar não uma opinião diferente daquilo, nem o debate, ele é encorajado. Mas ele é dito que tem que refletir aquilo que a sociedade está colocando como sendo a norma. É uma guerra, é uma batalha que nós vivemos, a família está sob ataque. Lutamos por uma escola que não seja heteronormativa. O educador social Lura Ramírez, que é um dos expoentes da LGBT, ele disse assim, lutamos por uma escola que não seja heteronormativa, ou seja, há uma batalha clara aqui. Na escola de hoje, o que se divulga é aquele modelo de família perfeita, com pai, mãe e filhos, ou seja, isso passou a ser ruim. Você ter um padrão passou a ser uma coisa ruim. Isso está mudando, a escola deve promover a convivência democrática desde cedo. E então colocam-se palavras assim palatáveis, convivência democrática, tolerância, etc., para se promover padrões que fogem à palavra de Deus. Esse livro aqui, ele é A Máquina de Brincar, de Paulo Bittencourt. O autor faleceu recentemente, acho que um ano atrás, e esse livro foi aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático Brasileiro, adotado pelo Estado de São Paulo e distribuído às escolas. É uma leitura paradidática, ele não ensina nenhuma matéria em si, mas é um livro de leitura. É um livro de leitura para criancinhas, Máquina de Brincar. Mas, na realidade, ele promove a blasfêmia e o ateísmo. Ele tem páginas pretas com letras brancas e letras vermelhas. As letras brancas é para ler
durante o dia e as letras vermelhas durante a noite. Eu vou ler aqui o que diz esse poema aqui, ou esse texto, sobre Deus. Quem já viu sua cara? Quem já falou no ouvido desse Pai tão escondido? Eu ainda não, mas esperem que um dia descubro tudo. Deus é só uma ideia? Deus é o nome de uma esperança? Deus é um pedido de socorro? Ou Deus ainda é criança e, por ser tão pequenino, tem medo de descer do céu, a terra cá embaixo, tão longe? O que Deus nos deu, eu sei. Vamos brincar de cabra cega? Topamos e ele respondeu: vou me esconder para sempre. Não é que o capeta venceu? Então essa é a mensagem subliminar, nem tão subliminar assim, mas direta, né, que a criança recebe sobre a pessoa de Deus. Você passa a semana inteira com seu filho na escola e aí vê ele rapidamente à noite e tenta ensinar aquilo que a Bíblia ensina, chega na igreja, na escola dominical, algumas poucas horinhas e minutos. Na escola ele tem todo o tempo e tem esse tipo de doutrinação também lá sendo colocado. Mas pior, vejam o que diz aqui no texto para ler à noite. O título, eu vou ler aqui porque não deve estar legível lá para trás. O título é O Diabo que Me Carregue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, do teu olho de repente cai uma lágrima de sangue. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua testa é coroada por duas guampas afiadas. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, todos os filmes de terror tu escrevestes com amor. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo, a tua capa vermelha me empresta para o carnaval. Esse é o tipo de guerra que nós estamos envolvidos. É uma guerra satânica, é uma guerra que encoraja, na realidade, aquela inversão de valores que fala lá Isaías 5, a se chamar o mal de bem e o bem de mal, a criança a prezar o diabo e a desprezar Deus. O que é que pode ser feito? Vamos a uma das respostas possíveis, né, ao que pode ser feito, já foi dada há séculos, que é o que nós temos lá em Provérbios 22:6. Todos vocês conhecem bem. Vamos ler? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos que ter a percepção, confiança, como Abraão confiou em Deus, como Abraão com foco saiu em defesa da família. Nós temos que ter confiança de que não vai ser pela quantidade de horas que Satanás vai vencer, porque o Deus que está conosco é mais poderoso. Então é pela confiança que nós depositamos em Deus e pela fidelidade com que nós desempenhamos as obrigações que estão conosco, de proteção da família, de defesa da família. E a questão do ensino da criança, ela é fundamental. Ela é tão fundamental que ela marcou os passos do nosso primeiro missionário aqui, Ashbel Green Simonton. Simonton, que teve uma vida curta, 7 anos e meio de ministério aqui, uma vida sofrida, perdeu a mulher, ela morreu de parto, e a sua filhinha sobreviveu. E quando ele morreu aos 34 anos, vejam como ele era jovem, e morreu daquilo que estão morrendo agora, de febre amarela, né? A febre que havia sido debelada, fica surgindo aí de vez em quando. Mas ele, 4 meses antes de morrer, ele pregou um sermão no presbitério do Rio de Janeiro, e o título desse sermão era 5 pontos para plantar o reino de Deus no Brasil. Isso foi em 1867. O túmulo do Simonton está ali naquele cemitério ali na esquina Sergipe com Consolação, que é o cemitério dos protestantes ali.
Então, esse sermão, os meios necessários e próprios para plantar o reino de Jesus Cristo no Brasil. Na visão de Simon, quais eram esses meios? Ele destaca 5 pontos. O primeiro, a gente pensa que é pela pregação, não. A vida santa de todo crente seria o meio mais eficaz. E ele adiciona, diz, sem isso, os outros meios não vão ter validade nenhuma. A vida santa de cada crente. Segundo, a disseminação da palavra de Deus. A Bíblia, partes da Bíblia. Sarto dava importância grande à literatura também, a literatura cristã e a palavra de Deus. Terceiro, colocando responsabilidade nos membros, em mim, em você, para a disseminação da palavra de Deus e para o convite ao culto. Veja, a transmissão oral pela pregação aos amigos, conhecidos e vizinhos e o convite ao culto. Quarto, a pregação do Evangelho, obviamente. E Simonton coloca, por pessoas preparadas e ordenadas para esse fim. Aqui é a pregação formal do Evangelho. Mas vejam, por último, a visão de Simonton, o estabelecimento de escolas. Simonton estava preocupado nos seus dias exatamente com essa guerra pelas mentes e corações das crianças e sabia que a missão da igreja do povo de Deus também deveria ser no sentido de encorajar escolas cristãs que formassem mentes e corações também com a mente de Cristo. Estabelecimento de escolas. Então nós vemos, irmãos, que o que podemos fazer é exatamente essa manutenção da nossa identidade, como Abraão fez. Ele manteve a sua identidade. Ele já tinha uma identidade diferenciada, separada, manteve a sua identidade, fez o que tinha que ser feito e veio dar graças a Deus e prestar culto a Deus pelas coisas que Deus tinha possibilitado que ele alcançasse. Salmo 37, versículo 5. Vamos ler juntos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então essas são as palavras que eu queria trazer para os irmãos nessa manhã. Despertá-los para que vejam que a família está sob ataque. Não preciso me delongar muito nisso, é evidente pelas notícias que nós vemos, pelas situações, mas nem sempre nós percebemos a profundidade e a intensidade desse ataque que está sendo colocado. Mostrar que isso são situações que não são novas para o povo de Deus. Abraão já enfrentou situações ali, uma situação física, onde ele teve que focar e ir para defender a família. Nós vamos ver no domingo que vem a situação de degradação moral, onde a família é preservada pelo poder soberano de Deus, o que pode ser feito, o que não deve ser feito também, às vezes. Mas estamos numa guerra. Não nos esqueçamos disso. Vivemos num mundo tenebroso, um mundo que desrespeita os padrões de Deus. E ao desrespeitar os padrões de Deus, nós somos afetados, mas toda a sociedade é afetada. Então temos que interceder muito pelo nosso país, temos que interceder por aqueles que estão trabalhando nessa área da educação, tentando resgatar a família que vai se fragmentando debaixo dessas pressões de um mundo tenebroso. A nossa oração, então, é essa que aí está projetada, que a fé de Abraão seja a nossa também e que estejamos preparados para, com confiança e dependência em Deus, defender nossas famílias nesse mundo tenebroso. O reverendo Sérgio poderia orar por nós nesse momento? Nosso Deus e nosso Pai, quando vemos exposições assim, que nos alertam, muitos de nós pais talvez pensem, eu
não tenho acompanhado o que meus filhos têm aprendido. Talvez muitos de nós, pais, até sintam-se culpados nesse momento por não terem influenciado com a palavra de Deus dentro das suas casas. Talvez até muitos de nós, ao percebermos que verdadeiramente estamos sob ataque, talvez muitos de nós precisem, como um ato de santidade diante do Senhor, a reconsiderar mesmo a educação dos filhos dentro de casa. Reconhecer mesmo que nós não estamos aqui como que numas férias. Nós estamos aqui para testemunhar da fé que temos. Estamos aqui para tomar um lado, nos posicionarmos mesmo e depender do Senhor. Não é possível que nós vivamos a nossa vida 30, 40, 50 anos, envelheçamos e morramos sem perceber que estamos numa luta. Não parece ser do teu Santo Espírito, porque os teus filhos, aqueles a quem o Espírito Santo aplicou a obra da redenção, devem saber o que está acontecendo. Por isso, a nossa oração, primeiro, é de gratidão pelo estudo da tua palavra, mas também de dependência, para que o Senhor continue a nos mostrar o que estamos fazendo aqui. Hoje levaremos para as nossas casas 2 mensagens muito sérias. O que faremos com elas? O que fazer com a mensagem sobre a terceirização vocacional? Será que continuaríamos a pagar para outras pessoas fazerem o cristianismo, viverem o cristianismo por nós? Será que é isso que é ser um cristão hoje? O que faremos com essa mensagem? O que faremos agora com a mensagem da Escola Bíblica Dominical, que nos alerta: pais, como estamos cuidando dos nossos filhos enquanto o Estado, a cultura, o está tentando desconstruir? Até mesmo como humanidade. Estão tentando afetar a essência da vida, levá-los ao insucesso, a serem fracassados como seres humanos. Estão querendo desconstruir a lógica do maior sucesso do Senhor. O Senhor criou o mundo e tudo que nele há. Criou homem e mulher. O Senhor permitiu que e quer que haja o enchimento da terra, segundo a tua palavra. Mas estão dizendo não. Estão dizendo que isso é história, que isso é conto, que isso é mito. Nosso Deus, como não nos posicionarmos diante disso como uma atitude cultica, uma atitude de adoração, uma atitude de santificação? Só se não o cultuarmos, só se não formos santos, só se sucumbirmos mesmo às forças da cultura e a homens e mulheres ímpios com esse nível de maldade, como vimos exposto aqui. Não é possível, não aos nossos olhos, não à tua santidade, não é possível. Por isso, leva-nos às nossas casas hoje, com o senso de que talvez estejamos deixando os dias passarem e precisamos não só averiguar com a sensibilidade cristã necessária, mas também agir. Somos um povo, o teu povo. Não haveremos de ser destruídos porque temos as tuas promessas, mas essas vitórias não as alcançaremos como quem está fora da luta. Permita-nos, Senhor, como povo do Senhor, uma atitude séria, como sérios sempre foram os filhos comprometidos do Senhor com o seu Deus. É a nossa oração. Somos fracos, Senhor. Até nos assustamos diante de tanta força, de tantas manobras. Somos fracos mesmo. Mas a nossa força não está em nós como não estava em Abraão, mas no nosso Deus. Há um Deus em Israel e no meio do seu povo. Nele depositamos a nossa confiança, nele exercitamos a nossa fé. Seja louvado e adorado mais uma vez nessa manhã por nos instruir. Obrigado pela vida do presbítero Solano, reverendo Leandro, tantos outros irmãos que têm servido a tua causa e muitos deles têm sofrido duramente
grandes perseguições, mas permanecem, para a tua glória, fortalecidos na força do teu poder. E todo o teu povo que permanece, que sofre muitas vezes dores agudíssimas, mas que volta para as suas casas, fala aos seus filhos, testemunha a eles, ora com eles, toma filhos, esposas pela mão e dizem: vamos continuar a caminhada que o Senhor nos deu. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.